Eu nunca a suportei, nem por um segundo. Desde o primeiro olhar, desde a primeira palavra, havia algo naquela mulher que me irritava profundamente. Talvez fosse o jeito seguro demais com que ela caminhava, como se o mundo girasse ao redor do salto alto dela. Ou talvez fosse o fato de que, em um único dia, ela conseguiu virar meu mundo profissional de cabeça para baixo. Meu nome é Clara Monteiro. Tenho 32 anos. Sou engenheira civil e dediquei os últimos 10 anos da minha vida à construção de um dos maiores projetos da minha carreira, um complexo habitacional sustentável nos arredores de Belo Horizonte. Foram madrugadas viradas, finais de semana inteiros no canteiro de obras, cálculos intermináveis e uma pressão absurda. Eu sabia que se conseguisse entregar esse projeto com êxito, minha carreira subiria um novo degrau. Até que ela chegou, Isadora Ferraz, arquiteta-chefe enviada pela construtora parceira para trabalhar em conjunto comigo, ou seja, para me vigiar. Alta, elegante, sempre com um batom vermelho impecável e um olhar que parecia atravessar a alma de qualquer um. Bastou uma reunião para eu perceber. Isadora não estava ali para somar. Estava ali para comandar. Ou pelo menos, achava que estava. Na nossa primeira troca de palavras, ela criticou meu projeto estrutural como se fosse uma estudante de primeiro período. A proposta é interessante, mas falta alma, ela disse, cruzando as pernas com uma arrogância que me fez apertar os punhos de raiva. Falta alma? Eu praticamente derramei meu sangue naquela prancheta. A partir daquele dia, tudo virou competição. Cada reunião era um campo de guerra. Cada escolha de material, cada nova decisão sobre o paisagismo ou a fachada, era motivo para debate. Intenso, fervoroso, muitas vezes público. Os engenheiros mais jovens da equipe ficavam constrangidos, desviavam o olhar, mas nem eu nem Isadora abaixávamos a guarda. O mais curioso era que, mesmo com todo o ódio que eu alimentava, havia algo estranho acontecendo comigo. Às vezes eu sonhava com ela, não com as discussões ou com a tensão profissional, mas com o jeito que ela me olhava nos momentos de silêncio, como se me desvendasse, como se me desejasse. Eu odiava sentir isso. Odiava ainda mais o fato de que, no fundo, algo dentro de mim começava a se perguntar se aquele ódio todo não era só uma desculpa para esconder outro tipo de sentimento. Um sentimento que, se eu deixasse vir à tona, poderia ser ainda mais perigoso do que qualquer disputa profissional. E foi então que, numa noite chuvosa, sozinhas no canteiro de obras, tudo começou a mudar. A chuva não dava trégua naquela noite. Eu havia ficado até mais tarde no escritório improvisado do canteiro de obras, tentando corrigir um problema no sistema hidráulico da Torre B. A maioria da equipe já tinha ido embora, inclusive os seguranças. Só percebi que Isadora ainda estava lá quando ouvi o som de salto ecoando pelos corredores vazios da estrutura semi-acabada. Ela entrou sem bater, como sempre. Encharcada, o cabelo colado na testa, o blazer grudado ao corpo. A visão dela ali, tão humana, tão despida da sua armadura de arrogância, me pegou desprevenida. Mas como era de se esperar, ela não perdeu a pose. Você está revisando o sistema hidráulico errado, ela disse cruzando os braços. O problema está no encanamento da garagem, não da Torre B. Claro, porque você sabe mais de engenharia do que eu, né? Respondi, com sarcasmo, sem nem olhar para ela. Não é questão de saber mais. É questão de ver com clareza. Coisa que você parece não conseguir quando se trata de mim. Aquilo foi um gatilho. Eu me levantei, de repente a cadeira bateu contra a parede. Me aproximei dela com o coração acelerado, sem saber se era de raiva, cansaço ou outra coisa. O que você quer de mim, Isadora? Hein? Quer tomar meu lugar? Quer mostrar que é melhor que eu? Ela deu um passo à frente. Estávamos tão perto que eu podia sentir a respiração quente dela, mesmo com o frio da chuva que entrava. Pela janela aberta. Eu quero entender por que você me odeia tanto, Clara. Porque toda vez que me olha, parece que está fugindo de alguma coisa. E eu não estou fugindo de nada.
minha garganta secou. Aquela frase ecoou em mim como uma confissão, uma quebra de muro. Pela primeira vez, Isadora parecia vulnerável. E eu também. O trovão explodiu lá fora, mas foi o silêncio entre nós que me ensurdeceu. Nossos olhares se mantiveram presos. Por segundos que pareceram horas, ela deu mais um passo, e outro, até estar tão próxima que eu senti seu perfume doce se misturando ao cheiro de concreto e chuva. Você me odeia mesmo, Clara? Ela sussurrou. Eu queria responder sim. Queria berrar, me afastar, manter a narrativa que eu mesma tinha criado, para justificar o turbilhão dentro de mim. Mas naquele momento, tudo o que consegui fazer foi encostar minha testa na dela e fechar os olhos. Foi ela quem me beijou primeiro. Um beijo contido, urgente, mas absurdamente carregado de tudo o que tínhamos evitado dizer durante semanas. Um beijo que rasgou o silêncio, dissolveu o ódio e bagunçou tudo o que eu achava, que sabia sobre mim mesma, sobre ela, sobre nós. Quando nos afastamos, ela me olhou como quem esperava um soco ou um grito. Mas tudo o que eu consegui dizer foi: isso não pode acontecer de novo. Ela não respondeu. Apenas pegou a bolsa, virou as costas e saiu andando na chuva, como se aquele beijo tivesse sido o ponto final. Mal sabia eu que era só o começo do caos. Eu não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, sentia o gosto do beijo dela nos meus lábios. Um beijo que não deveria ter acontecido. Um beijo que, de alguma forma, tinha me desmontado. Pela primeira vez, eu não me sentia no controle, e isso me apavorava mais do que qualquer cálculo estrutural fora de lugar. No dia seguinte, fingi que nada havia acontecido. Cheguei cedo ao escritório, me tranquei com relatórios e planilhas, evitando qualquer chance de esbarrar com Isadora. Mas o universo, cruel como é, não colabora com quem quer esconder sentimentos. Fomos escaladas para apresentar juntas a proposta final do projeto à diretoria da construtora, e isso envolvia horas de alinhamento, ajustes e convivência forçada. Passamos dias trabalhando lado a lado sem falar sobre o que havia acontecido, mas o silêncio entre nós gritava. Cada toque de ombro acidental, cada olhar cruzado por mais de um segundo, cada frase interrompida por uma hesitação que antes não existia. Eu fingia estar bem. Ela fingia não ligar. Mas estava tudo desmoronando por dentro. Até que, em uma noite qualquer, enquanto revisávamos uma planta na minha sala, ela simplesmente explodiu. Eu não aguento mais fingir que nada aconteceu, Clara. Não depois daquele beijo. Eu engoli seco, desviando os olhos. Foi um erro, Isadora. Um momento de fraqueza. Estávamos cansadas, chovendo, emocionalmente instáveis. Para. Ela se levantou, andando de um lado para o outro como uma tempestade prestes a cair. Não me venha com racionalizações. Você sentiu o mesmo que eu. Eu vi. Eu senti. Eu não posso me envolver com você, disparei. Somos profissionais. Estamos no mesmo projeto. Isso pode acabar com tudo que construímos. Ou pode ser o começo de algo que você está morrendo de medo de admitir. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez, não porque não tinha o que dizer, mas porque tudo o que eu queria dizer exigia uma coragem que eu ainda não tinha. E então, como se o universo decidisse testar meus limites, a notícia chegou. Isadora seria transferida para São Paulo. A decisão veio da matriz. Ela havia sido promovida, e o projeto seria assumido por outro arquiteto local. Tínhamos apenas mais uma semana trabalhando juntas. Naquele dia, ela veio até mim. Olhou nos meus olhos com uma serenidade que me desmontou por dentro. Eu não estou te pedindo nada, Clara. Só queria que você soubesse que, mesmo que tudo isso acabe, o que eu senti foi real. E se um dia você tiver coragem de me procurar, eu vou estar lá. E então ela se foi. Sem beijos de despedida, sem promessas. Só deixando no ar uma verdade que eu tentei negar até o último segundo. Eu estava apaixonada por ela. E pela primeira vez, eu não sabia se tinha perdido uma rival, ou o amor da minha vida.
Foram meses fingindo que tudo estava no lugar. O projeto finalizou com sucesso, a diretoria adorou, recebi elogios e até uma proposta para assumir novos empreendimentos. No papel, minha carreira seguia impecável, mas por dentro, eu era um edifício inacabado. Bonito por fora, mas vazio por dentro. Isadora havia sumido da minha rotina, mas não do meu pensamento. Eu ainda lembrava do jeito como ela mexia nos cabelos quando estava nervosa, do brilho nos olhos quando apresentava uma solução criativa, da forma como ela me enxergava, como ninguém jamais tinha feito. Passei semanas tentando me convencer de que aquilo havia sido só uma fase, uma confusão, mas toda vez que alguém mencionava seu nome, ou eu via uma planta arquitetônica bem feita, era como se um pedaço de mim gritasse por algo que deixei escapar. Foi numa tarde qualquer, enquanto eu ajudava uma equipe de engenheiras iniciantes num projeto voluntário em uma comunidade no interior de Minas, que algo virou dentro de mim. Uma delas perguntou: "Você já se apaixonou por alguém que parecia impossível?" E eu travei. Respirei fundo. Sorri sem responder, porque naquele momento eu entendi. Eu não tinha fugido de Isadora. Eu tinha fugido de mim mesma. Do meu medo de amar uma mulher, de me entregar, de me vulnerabilizar. Eu tinha preferido a armadura da rivalidade à leveza do amor. Mas chega uma hora que fugir cansa, e eu estava exausta. Voltei para casa naquela mesma noite. Abri o Instagram dela. O perfil ainda era o mesmo, discreto, profissional, mas com pequenos traços de quem ela era de verdade. Um café numa tarde nublada. Uma maquete feita à mão. Uma legenda que dizia: "Às vezes, construir pontes é mais difícil do que erguer prédios, mas sempre vale a pena." Meus dedos tremiam quando abri o chat. Escrevi e apaguei 1000 vezes até digitar. Ainda estou disposta a construir essa ponte. Se você ainda estiver aí. 2 minutos depois, ela respondeu: "Já comecei a construção. Só estava esperando você aparecer no canteiro." Na semana seguinte, viajei para São Paulo. Encontrei Isadora no terraço de um prédio recém-inaugurado, projeto dela. Ela usava o mesmo perfume, mas estava mais leve, mais segura. Talvez eu também estivesse. Nos abraçamos em silêncio. Depois, ela me encarou com aquele mesmo olhar firme de sempre e disse: "Que bom que você escolheu sentir." E eu, sem medo, respondi: "Que bom que você me ensinou como." E agora, se você chegou até aqui, me responde uma coisa. Quantas vezes você também construiu muros onde poderia ter levantado pontes? Se essa história mexeu com você, compartilha, comenta aqui embaixo e me conta. Você já se apaixonou por alguém que começou como sua rival? Eu quero ler a sua história.